Não, boa notícia para ela. Agora tem uma outra boa notícia para as empresas. Então, o assunto agora é economia, porque desde a semana passada está valendo uma decisão do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que beneficia as empresas que até agora tiveram que pagar o ICMS sobre o PIS e COFINS. O STF julgou que é inconstitucional essa cobrança. Por isso, nós vamos começar com o advogado tributarista Pedro Luktenberg. Doutor Pedro, obrigado pela sua participação. Obrigado. Queria que o senhor explicasse rapidamente aí para o nosso telespectador como é que era feita essa cobrança. As empresas pagavam sobre PIS e COFINS, enfim, mas em que momento isso acontecia? A cobrança é feita de uma forma. O ICMS, ele é um valor que ele é embutido no valor da mercadoria, por a disposição legal para isso, Sim. né? Então, assim, numa nota fiscal, quando teria venda de algum produto, o valor total da mercadoria traz embutido o ICMS ali dentro. Então, por exemplo, uma nota fiscal de R$120, 20 desses reais seriam ICMS. Basicamente isso, dependendo da alíquota do ICMS. Só que, efetivamente, a receita da empresa, o que ela obtém de ganho, efetivamente, na venda daquela mercadoria, é apenas os R$100. Os R$100, sem a incidência dos R$20, que são, na verdade, uma despesa dela, é um débito tributário. Esses R$20, esse ICMS, na realidade, ele é pago para o governo. Ela vai ter que repassar para o Exatamente, ela só repassa. Isso entra no caixa e já sai para pagamento do tributo para o governo. Não fica nada no caixa da empresa. Sim. Consequentemente, não se trataria de receita bruta ou faturamento para fins de incidência do PIS e da COFINS. E eles teriam, na realidade, eles estavam pagando sobre um dinheiro que não ficava no caixa da empresa, ia para o governo, mas eles é que pagavam o PIS e COFINS sobre isso. Exatamente. Né? E o STF, agora, a decisão recente da quarta-feira, diz que isso é inconstitucional. Bom, o que as empresas podem fazer, então, a partir de agora? Como não houve modulação da decisão determinando que ela fosse aplicada só para quem já entrou com alguma ação para discutir isso, as empresas ainda têm a possibilidade de ingressar com essa ação, né, e pleitear nessa ação que possa ser recuperados os valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos. Claro que a União ainda não foi publicado o acórdão do STF, né, e após a publicação do acórdão, a União ela pode recorrer. Possivelmente ela vai fazer em 10 dias um embaraço de declaração no qual ela vai pleitear a modulação dessa decisão. Certo. Né? O que seria a modulação da decisão? A modulação da decisão tem uma legislação de 99 que estipula que em questões de grande interesse social, que daí eles estariam aplicando dessa forma, poderia ser determinado que aquela decisão não valeria, não seria aplicado, não poderia ser aplicado para recuperar os últimos 5 anos. Eles poderiam determinar de qualquer forma, a forma que eles entenderem, eles podem optar, vai ser aplicado a partir dessa data. Né? Eles podem jogar para fazer valer essa decisão só para daqui a 1 ano, 2 anos para frente não recuperar o antigo. E não recuperar o antigo e nem valer a partir de quando a empresa ingressou com a ação. Porque tiveram empresas, a gente ingressou com ações em 2006, 2007, 2005. Então tem empresas que ingressaram há muito tempo com essas ações. Então eles podiam limitar o alcance dessa decisão. Né? Mas então, assim, enquanto o STF não julga essa modulação, não determina nada, as empresas que entrarem a partir de agora com alguma ação, essas estarão protegidas. Elas vão poder recuperar o retroativo. Ainda vai depender da modulação, se tiver modulação. Talvez nem tenha modulação, porque isso vai depender de um novo recurso da União, para que seja determinado que haja essa modulação, e o STF, por maioria absoluta, por 2/3 do voto, tem que determinar a modulação. Então, 8 ministros teriam que decidir pela modulação e determinar a partir de quando vale isso. Certo. Então, isso está ainda num limbo, não se sabe se vai ser modulado ou não. Então, isso a gente vai ter que aguardar um pouco para definir. E a gente está falando de valores de que natureza? Assim, tem um montante já? Os valores já foram calculados, uma previsão até 2014, de 2003 a 2014, que eram os valores que poderiam ser recuperados, e a União fez uma estimativa de que esses valores estariam em 250 bilhões. De 2003 a 2014. 2014, valores cobrados irregularmente pelo governo das empresas chegam a 250 bilhões. Bilhões de reais, exatamente. Nossa Senhora. E com essa ação sendo julgada procedente, a perda de arrecadação ela equivale a 27 bilhões anuais, segundo uma estimativa do ano passado, feita pela União. Então, acrescentando mais 2 anos, aí estaremos falando de 300 bilhões de reais. Mas é uma arrecadação totalmente irregular. Irregular, com certeza. Eles não podem culpar essa perda arrecadatória com base no contribuinte que recolheu indevidamente. Eles estão cobrando desde sempre duas contribuições inconstitucionais. Bom, essa decisão, né, esse julgamento do STF aconteceu na semana passada. A decisão, o acórdão ainda não foi publicado, mas de qualquer forma, né, as empresas, essas empresas, elas, por exemplo, microempresas, médio, grande porte, qual é o tamanho das empresas que podem recorrer? Me perguntado, qualquer empresa pode recorrer, mas só tem direito, efetivamente, as empresas do lucro real e presumido, porque elas recolhem o PIS e a COFINS sobre a receita bruta de uma forma
separada. As empresas do Simples Nacionais, elas recolhem tudo uma alíquota única ao Simples Nacional, então não estariam amparadas pela decisão. As empresas do Simples Nacional não têm direito a entrar com essa ação. As empresas que declaram pelo lucro real e pelo presumido, essas, as que já entraram, né, a tramitação está indo, e as que não entraram ainda tem a possibilidade tem essa de possibilidade. Exatamente. Tá certo. Dr. Pedro Luktenberg, que é advogado tributarista, portanto, conversando conosco sobre essa decisão recentíssima da semana passada, né? Não foi nem publicado ainda o acórdão do STF, declarando que é inconstitucional o governo cobrar o ICMS em cima do PIS e COFINS das empresas. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Uma boa tarde para o senhor, né? Boa tarde.